por que que você acha que a gente teve tanto medo, tanto pânico que aconteceu em 2009, que teve gente morrendo do sistema nervoso? O que que acontece com a nossa imunidade? O nosso sistema nervoso está interligado, porque diante de uma ameaça como houve, a gente perdeu amigos até que talvez nem tenha sido. O que que acontece? Nós, no decorrer da live, vamos falar muito sobre isso. Qual o problema dessa pandemia que nós vivemos de 2020 a 2022? Houve uma coisa que desestabilizou a população mundial, que foi o quê? O pânico, o medo. Quando você coloca o pânico e o medo em qualquer pessoa, em qualquer disputa, principalmente numa guerra, você já começa a guerra perdendo. O nosso corpo depende de uma coisa que se chama psico-neuro-imuno-endócrino. E nós vamos falar muito sobre isso. Vocês sabiam, meninos e meninas da Carla, que o seu corpo está preparado para tudo quanto for vírus, fungo, parasitas e bactérias pela criação, pela natureza ou por Deus, cada um dentro da sua doutrina? Você sabia disso? Que desde muitos anos antes de Cristo, 400 e poucos anos de Cristo, já se falava imunidade à praga. Toda e qualquer praga que acontecia antes de Cristo, já um general falava a imunidade à praga. Então, o que que acontece? Como se levou pânico, enfraqueceu-se toda e qualquer reação. Você, por exemplo, vamos aqui ser muito objetivo. Quando você entra no lugar e você sente medo, qual a reação do teu corpo? Altera tudo. Temperatura, sudorese. Você começa a ter até dor de cabeça. Existem pessoas que ficam nervosas, a cabeça explode. Existem pessoas que ficam nervosas, ataca o centro estomacal, ou seja, a pessoa regurgita. Existem pessoas que, ao ficar nervosa, têm até, infelizmente, às vezes, liberações intestinais. Isso quer dizer que, a partir do momento que você não tem respeito e sim medo, você já começa a perder. Eu vou, a partir de agora, explicar em tela para vocês e vocês vão entender o porquê que isso acontece. Eu, por exemplo, durante todo o Covid, não peguei Covid, não sei se peguei, e durante a live eu vou explicar o porquê, porque eu tive respeito, nunca medo. A partir do momento que você não tem conhecimento, e é histórico e bíblico, que, por falta de conhecimento, o meu povo perecerá. E existe também uma frase que é muito importante que a gente fale aqui agora. Imunidade é vida. Você tem que se preocupar com alguns marcadores? Sim, mas os principais são os marcadores imunes. Porque sem imunidade não há vida. Você vive sem um braço, você vive sem uma perna, você vive sem as duas pernas, sem os dois braços. Mas você sem imunidade, eu até indico a todos os meninos e meninas da sala aqui, assistam um filme chamado A Bolha. Entendam a importância do sistema imune. Esse filme foi o primeiro filme que o John Travolta fez. Assistam, o filme se chama A Bolha. Um menino com uma doença feroz imunológica que não produzia linfócitos T e B e que vivia dentro de uma bolha.